nosso ponto de vista na Terra, o Sol parece ser uma presença constante e serena no céu. Contudo, assim como os seres humanos e toda a vida no planeta, o Sol também passa por suas próprias fases de atividade e quietude. O que pode parecer surpreendente é que as consequências dessas mudanças solares são incomensuravelmente maiores e mais caóticas do que qualquer coisa que os humanos experimentem em nosso cotidiano. Para começar a entender a atividade solar, é importante mencionar os pontos brilhantes e escuros que aparecem na superfície do Sol. Essas manchas solares são um indicador crucial da atividade do nosso astro-rei. Elas são áreas onde o campo magnético do Sol fica profundamente entrelaçado e, como resultado, essas regiões ficam mais escuras do que o resto da superfície solar. De forma simplificada, podemos pensar que quanto mais manchas solares vemos, mais ativo o Sol está. É notável que o Sol tenha entrado em um período de grande atividade recentemente. Em junho, foram observadas 163 manchas solares na superfície solar, o maior número em quase 2 décadas. Para se ter uma ideia da magnitude desse aumento na atividade, a última vez que tivemos um número tão grande de manchas solares foi em setembro de 2002, quando foram registradas 187 delas. Essa tendência de aumento na atividade solar está se aproximando de seu ápice, o que os cientistas chamam de máximo solar. Mas o que exatamente causa essa atividade solar? A atividade está intrinsecamente ligada ao campo magnético do Sol. Normalmente esse campo magnético é forte e organizado, mas em certos momentos ele se torna complexo, semelhante a um novelo de elásticos muito apertados. Isso leva à formação de loops de plasma na superfície solar e resulta em erupções e ejeções de massa coronal, EMCs, espetaculares. As EMCs ocorrem quando o plasma na coroa solar, a atmosfera superior do Sol, fica instável e é ejetado com grande intensidade. Bem-vindo ao Sabia dessas curiosidades. Em um estágio posterior, esse campo magnético solar complexo se desintegra e se inverte, transformando o polo sul do Sol no polo norte e vice-versa. Esse processo ocorre aproximadamente a cada 11 anos e é acompanhado por uma série de fenômenos impressionantes. O Sol dispara bolhas de plasma quente, desenvolve manchas solares tão grandes quanto planetas e libera erupções de energia e radiação que podem afetar significativamente a Terra. Uma das características notáveis da atividade solar intensa é conhecida como cachoeira de plasma ou coroa polar proeminente, CPP. Trata-se de uma espécie de mini-erupção que ocorre na superfície do Sol e parece tentar escapar para o espaço, mas é puxada de volta pelo campo magnético solar antes de conseguir. A altura que essa cachoeira de plasma alcança é verdadeiramente impressionante, chegando a até 62 milhas acima da superfície solar, o equivalente a empilhar 8 terras uma sobre a outra. Outro fenômeno intrigante é o vórtice polar, uma espécie de halo gigantesco de plasma que gira rapidamente em torno do polo norte do Sol. Esse vórtice se forma quando uma extensão de plasma se rompe e cai de volta à superfície solar, de maneira semelhante à formação de uma cachoeira de plasma. Os cientistas ainda não compreendem completamente por que esse plasma permanece acima da superfície do Sol por tanto tempo. Em ocasiões especiais, como em março de um determinado ano, uma EMC adquiriu uma forma tão peculiar que parecia uma borboleta gigante. Isso aconteceu porque essa EMC explodiu em um lado do Sol que não estava visível a partir da Terra, tornando difícil medir completamente sua intensidade. Felizmente, essa EMC não estava voltada para nós, mas pode ter impactado o planeta Mercúrio. Esse evento possivelmente perturbou a poeira e o gás ao redor de Mercúrio, já que o planeta possui um campo magnético fraco. Embora todas essas atividades solares pareçam fascinantes em teoria, elas podem não ser tão boas notícias para a Terra. A intensificação da atividade solar pode levar a tempestades solares mais violentas, que por sua vez podem causar tempestades geomagnéticas na atmosfera terrestre. Essas tempestades geomagnéticas podem ter consequências significativas, incluindo perturbações na infraestrutura de comunicação e na rede elétrica. Um dos fenômenos resultantes dessas tempestades solares são as auroras, como as auroras boreais e austrais. Embora esses eventos sejam visualmente deslumbrantes e espetaculares, eles também podem ser perturbadores. Por exemplo, a ionização da atmosfera superior causada por tempestades geomagnéticas pode interromper sistemas de comunicação, como GPS e rádio. Isso pode não ser um grande problema em circunstâncias normais, mas durante eventos como tsunamis ou terremotos, essas interrupções podem ser perigosas. Além disso, as tempestades solares podem causar danos à infraestrutura elétrica,
afetando linhas de trem e redes de energia. Para aqueles que estão em voos durante uma tempestade solar, há o risco de exposição a níveis mais elevados de radiação. Isso não é necessariamente uma preocupação crítica para passageiros em voos comerciais, mas representa um problema sério para astronautas que estão no espaço. Outra consequência interessante das tempestades geomagnéticas é seu impacto nas migrações de animais, como tartarugas marinhas, baleias e aves. Como os animais frequentemente dependem de campos magnéticos para suas migrações, as tempestades geomagnéticas podem desorientá-los e afetar seu comportamento de maneira imprevisível. À medida que o Sol atinge o auge de sua atividade, os satélites em órbita também ficam em apuros. Com mais satélites em órbita do que nunca, qualquer alteração na densidade da atmosfera superior pode afetar suas trajetórias. Isso pode levar a colisões entre satélites ou até mesmo à queda de alguns deles de volta à Terra. A administração cuidadosa dessas questões é essencial, pois impactos incontrolados de satélites podem criar detritos espaciais que representam ameaças significativas para as espaçonaves em órbita e para a exploração espacial futura. Tudo isso nos faz lembrar de eventos solares extremos do passado, como o famoso evento Carrington, que ocorreu em agosto de 1859. Na época, astrônomos de todo o mundo observaram um aumento nas manchas solares, e um observador chamado Richard Carrington estava entre eles. Durante suas observações, ele foi cegado por um flash de luz branca que durou cerca de 5 minutos. Esse fenômeno foi uma CME muito intensa. Surpreendentemente, essa CME viajou da superfície solar até a Terra em apenas 17 horas, uma jornada que normalmente levaria dias. Esse evento teve efeitos significativos na Terra, incluindo a perturbação das máquinas telegráficas em todo o mundo, causando faíscas e choques elétricos em operadores, e até mesmo incendiando papel. As pessoas ficaram assustadas e confusas, muitas acreditando que fosse o fim do mundo. No dia seguinte, as condições atmosféricas ainda estavam carregadas, tornando difícil o funcionamento das máquinas telegráficas. No entanto, os operadores conseguiram enviar mensagens usando correntes aurorais, em vez de eletricidade convencional. Esse evento também proporcionou uma visão espetacular das auroras, com pessoas em locais tão distantes quanto o Havaí, Cuba e o Chile testemunhando a beleza das auroras boreais e austrais. Esses eventos solares extremos estão aumentando gradualmente em frequência e intensidade. Um exemplo disso é o aumento no número de erupções solares, que são explosões de energia do Sol. Em 2022, houve 5 vezes mais erupções solares do que no ano anterior. Além disso, as erupções solares mais fortes, conhecidas como erupções de classe X, estão se tornando mais intensas e frequentes do que antes. Isso sugere que estamos entrando em um período de atividade solar excepcionalmente alto. O que torna essa situação ainda mais preocupante é a possibilidade de que o pico da atividade solar possa ocorrer mais cedo do que o previsto inicialmente pelos cientistas. Inicialmente, acreditava-se que o pico ocorreria em 2025. Mas agora há evidências de que pode acontecer até o final de 2023. Diante desse cenário, surge a questão de como nos proteger desses eventos solares extremos. Embora não seja possível evitar completamente os impactos de uma tempestade solar direta, existem medidas que podemos tomar para minimizar danos. Uma delas é aterrar aviões, reduzindo assim o risco de exposição à radiação durante os voos. Além disso, ajustar as órbitas dos satélites em órbita pode ajudar a evitar colisões e quedas incontroladas. No entanto, uma das principais defesas contra eventos solares extremos é a melhoria das previsões meteorológicas solares. Ter a capacidade de antecipar esses eventos com antecedência significaria que poderíamos tomar medidas preventivas com mais eficácia e minimizar os impactos. A pesquisa contínua sobre o Sol e a melhoria das técnicas de previsão solar são, portanto, essenciais para proteger nossos sistemas de comunicação, redes elétricas e infraestrutura crítica. Embora os eventos solares extremos possam parecer uma ameaça assustadora, é importante lembrar que eles não representam uma ameaça direta à existência da Terra. Nosso planeta possui uma atmosfera densa e um campo magnético que nos protegem dos efeitos mais devastadores das tempestades solares. Embora esses eventos possam causar interrupções e danos, eles não têm o poder de destruir nosso planeta.
O estudo do Sol e de sua atividade é fundamental não apenas para entender os processos físicos que ocorrem em nosso sistema solar, mas também para proteger nossa infraestrutura tecnológica e nossa sociedade em um mundo cada vez mais interconectado. À medida que a atividade solar continua a aumentar, é importante que permaneçamos vigilantes e continuemos a investir em pesquisa e tecnologia para enfrentar os desafios que o Sol pode nos apresentar. Embora a ciência ainda tenha muito a aprender sobre o Sol, nosso conhecimento em constante evolução nos permite enfrentar os eventos solares com mais confiança e resiliência. Em resumo, o Sol, nossa estrela mais próxima, passa por fases de atividade e quietude que têm impactos significativos na Terra e em nossa tecnologia. Essa atividade inclui manchas solares, erupções solares, ejeções de massa coronal e outros fenômenos intrigantes. O aumento recente na atividade solar está nos alertando para a importância de compreender e se preparar para esses eventos solares extremos. Embora possam causar interrupções e desafios, nosso planeta possui mecanismos de proteção que nos mantêm relativamente seguros. Com previsões mais precisas e medidas preventivas, podemos enfrentar esses desafios e continuar a explorar o cosmos com confiança. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Para você que chegou até aqui, obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.